E hoje eu quero mudar a sua vida. É pretensão minha falar isso? Pode até ser, irmãos. Mas a Bíblia diz que aquele que escuta a palavra e a pratica, ele alcança a vitória. E nós temos tido derrotas porque nós não temos colocado algo muito simples em prática nas nossas vidas. E o que eu quero falar hoje é muito simples e todo mundo já ouviu falar. Não com o termo que eu vou usar, mas você já ouviu falar. Quem já ouviu falar de língua? Quem já ouviu falar de língua? E eu quero te fazer uma pergunta. Você já foi vítima de calúnia, Thierry? Sim ou não? Hã? Já foi vítima de calúnia? Sim ou não? Já. Você já foi vítima de calúnia, Suzana? Já. Você já falou contra alguém? Giovana, você tem quantos anos? Você já falou mal de alguém? Você está vendo? 3 coisas que acontecem sempre. E hoje eu quero falar sobre uma coisa chamada Lashon Hará. Ou vai pegar bem a tradução Lashon Hará, Lashon Hará. Como a gente não tem o costume do sotaque, né? Não sabemos a pronúncia, é Lashon Hará. Língua má. É com H-A, Hará. Lashon Hará tem destruído milhões, bilhões de pessoas durante toda a criação dos tempos. Começou lá no princípio, quando Adão falou Lashon Hará contra Eva. Quando Eva falou Lashon Hará contra Adão. Quem pecou? Foi ela, Senhor, foi a mulher que tu me deu. Quem foi? Foi a serpente, Senhor. Lashon Hará. Quero mudar a sua vida, quero mudar o seu conceito nessa noite. Feche teus olhos. Senhor, nós queremos, Pai, bendizer o teu nome e ser gratos a ti. Nós queremos, Senhor, aprender, Senhor, de ti, para podermos, Senhor, estar praticando aquilo que é certo. Estar praticando aquilo que nós não tínhamos aprendido, por uma circunstância de nunca ter ouvido falar, ou pela circunstância de não querer ouvir falar isso, ou até mesmo por não colocar em prática. Dai-nos, Senhor, entendimento e discernimento sobre essa palavra, em nome de Jesus. Poder assentar, irmãos. Quando eu perguntei se você já foi vítima de calúnia, eu acredito que ninguém, todos já foram vítimas de calúnia. Só que eu queria te pedir uma coisa nessa noite. Eu acho interessante, e eu ouvi de um amigo, que ele me falou assim, há 2 anos atrás, ele falou comigo assim: cara, eu não consigo mais ir na igreja no domingo de noite. Eu falei, por quê? Ele falou, cara, o pessoal que senta atrás de mim com a criança, e a criança chora o culto todo, mas será que o pai não consegue ver aquilo e não consegue controlar aquela criança para ela parar de chorar? Porque quem está na igreja quer assistir a mensagem. O padre não vai sair de lá e vai vir aqui chamar atenção, ele é católico. Eu falei, né? Você não tem filho, né? Aí eu falei para nossa amiga, e aí, fulana? Como é que é? Ela é quase que impossível. Passou 2 anos, a mulher dele engravidou, teve o filho. Com 6 meses foram para onde? Para a igreja. Quando chegou na igreja, o que aconteceu? Foram embora. 2 dias depois foram jantar fora. O que aconteceu? Foram embora do restaurante. Pagaram a conta, nem comeram. Aí eu falei, e aí, irmão? Ele, cara, é quase que impossível. Falei, você já pensou se você tivesse tido essa visão para com o filho do outro que estava chorando? Você hoje tem uma percepção fácil porque você analisa segundo o teu olhar, segundo a tua misericórdia, segundo o teu amor sobre a vida do teu filho.
E é assim que eu quero que você analise a palavra hoje. Eu quero que você olhe para dentro de você, enquanto nós estivermos falando essa palavra, e que você não julgue a você, segundo você tem o costume de julgar você. Porque você já reparou como é que funciona, como é que nós fazemos? Eu falo assim: preciso de deixar de andar de carro. Poxa, mas vocês não entendem, eu não consigo andar, eu não consigo caminhar. Poxa, ir daqui na padaria a pé, às vezes me cansa, vocês não entendem. Mas aí eu chego lá no Marcelo e falo assim: pô, Marcelo, você só anda de carro para cima e para baixo? Eu tenho para comigo uma misericórdia maior do que eu tenho para com o outro. Então eu quero que você use hoje a misericórdia que você tem para olhar a vida do outro, olhando assim a sua vida. Você vai analisar você mesmo, com o mesmo peso que você tem o costume de analisar as pessoas. Todo mundo já foi vítima de uma calúnia? Primeiro passo. Todo mundo já participou de uma conversa que virou fofoca? Segundo passo. Você já falou mal de alguém? Terceiro passo. Lashon Hará é uma expressão judaica, e ela quer dizer língua má. Há uma passagem na Bíblia que ela fala que tem 6, 7 coisas que o Senhor não gosta. E a sétima, o Senhor, Ele abomina. Vocês sabem que palavra é essa? É sobre a língua. Essa passagem, ela diz que se você aprender a dominar a sua língua, você dominará o seu corpo todo. Você tem vontade de dominar o seu corpo? Você tem vontade de dominar você? Quero que você pense nisso. Língua, aprender a dominá-la. Eu vi uma história de um rapaz que trabalhava numa quitanda, na parte da tarde. Na parte da manhã, tinha outro funcionário. Todo dia à tarde, mais ou menos umas 5 horas, 6 horas, ele estava ali arrumando o negócio. Aí um dia ele olhou e viu um rabino passando, pegou a maçã, botou no bolso e foi andar. Ele falou assim: será que eu estou ficando louco? Passou o outro dia, aí você já fica meio apercebido, né? Na hora que ele viu o rabino vindo assim, ele falou: ó, vou ficar de olho. Aí ficou olhando, o rabino passou, pegou a maçã, colocou no bolso. Ele falou: não, eu não estou ficando louco. Terceiro dia, vem o rabino, pegou a maçã, colocou no bolso. Ele falou: é demais. Era o rabino da mesquita que ele ia. E ele falou: mulher, o rabino está fazendo isso. Você acredita? Não, não acredito não. É. Ó, mas eu vou falar isso com você porque eu não estou mais aguentando ouvir isso. A mulher dele ficou com aquilo. Gente, você já teve uma coisa que o seu marido falou para vocês, falou assim: ó, você não conta para ninguém porque isso dá um problemão. Aí você tem sempre aquela melhor amiga, que é a mulher que você mais confia, que é aquela pessoa the best, né, Giovana? The best. É assim mesmo, Giovana, que fala? Aí você vai lá e fala para ela: você acredita que o rabino todos os dias passa e coloca uma maçã dentro do bolso? Jocha me falou, lá na quitanda. E essa melhor amiga contou para o seu marido. E o seu marido falou assim: que isso? Aí ele tinha um grande amigo, e ele foi conversar com um amigo e falou: olha, rapaz, se você passar isso para frente, vai me dar um problemão, porque minha esposa disse que eu não posso falar com ninguém, mas o rabino está passando e botando a maçã no bolso todos os dias e não está pagando. E assim foi. Quando chegou no dia da reunião deles, chega o rabino e não tinha ninguém na igreja. O rabino achou estranho, foi até um conselheiro, falou: não sei o que aconteceu, por que vocês não foram? O conselheiro falou assim: vou ser sincero com você, descobrimos que o senhor é hipócrita. Mas por quê? Porque o senhor prega uma coisa e não vive. O que está falando?
Jocha falou para sua esposa, e sua esposa contou para nós, que todos os dias o rabino passa e pega a maçã e coloca no bolso. Jocha falou. Então ele foi até Jocha e falou: Jocha, preciso de conversar com você. Jocha, que horas você trabalha? Trabalho à tarde, rabino. Jocha, por que você falou que eu estou roubando uma maçã? Ô, rabino, o senhor me desculpa, mas eu vi o senhor roubando a maçã. Jocha, trabalha à tarde? Trabalho à tarde. Jocha, você pode chamar aquela moça que trabalha pela manhã? Jocha, todos os dias eu saio do trabalho correndo para estudar, para a gente trazer a palavra. Não dá tempo, eu quero ganhar tempo. Então, quando eu passo de manhã para ir trabalhar, eu compro uma maçã e deixo a da tarde paga. Para que eu não perca tempo, eu passo e só pego a maçã. Já está combinado com o dono da mercearia. Você sabia disso, Jocha? Me desculpa, rabino, não sabia. Rabino, estou envergonhado. E eu quero mudar essa situação. O que eu posso fazer para mudar isso? Eu vou estudar, Jocha. Depois de estudar, ele chama Jocha e fala: Jocha, tem uma maneira, descobri uma maneira de você consertar isso. Você vai pegar um travesseiro de penas de ganso, vai subir num alto monte e vai abrir aquele travesseiro e vai jogar. Jocha, mais do que depressa, corre, pega o travesseiro, abre e joga. Chega para o rabino e fala: rabino, agora está feito. Retratei-me com o senhor? Não, aquela foi a primeira parte. Qual é a segunda, rabino? A segunda é: eu quero que você, para poder ser livre desse lashon hará que cometeu comigo, junte todas as penas e volte para o travesseiro. Aí Jocha fala para ele assim: é impossível. E ele diz: é isso que acontece com lashon hará. Lashon hará é impossível se consertar. Quando nós falamos o mal de alguém, quando nós cometemos esse delito, mesmo que dissemos assim: não, nós estamos conversando, mas é só para ajudar. Quando nós cometemos esse lashon hará, nós criamos uma abertura que não tem como ser consertada. Porque aquele que escuta, ele pode ouvir, e depois quando você vier consertar, ele pode não entender o conserto. Lá no livro de Números, capítulo 12, pode colocar para a gente, André? Tem uma passagem que é muito boa para a gente entender isso. Quando ela coloca, vocês sabiam que a gente vive lepras no nosso corpo? Vocês já estudaram de onde vem a lepra? Pode sentar aqui? Então arruma um banquinho mais forte para mim, então, que eu quero sentar. Há na Bíblia uma passagem em qual uma mulher ficou leprosa e não foi por doença, foi por lashon hará. Você sabia disso? Lashon hará causa lepra. Vamos ler? Ora, falavam Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que este tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não, falou também por nós. Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Ora, Moisés era homem muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: saí vós três à tenda da revelação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu em uma coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e os dois acudiram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, Senhor, a ele me farei conhecer em visão, em sonhos falarei com ele. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não em enigmas, pois ele contempla a forma do Senhor.
Por que, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim se acendeu a ira do Senhor contra eles, e ele se retirou. Também as nuvens se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam se tornara leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Aí você vai pensar assim: o pastor está falando isso aí para a gente não falar mal dele. Eu estou te falando isso para você não falar mal de ninguém. Eu estou te falando isso porque você não conhece o outro lado da conversa. Eu estou te falando isso porque quando você faz um lashon hará, você traz para você uma lepra. Aí você pode dizer para mim assim: pastor, mas eu não faço lashon hará. Aí eu falo para você: mas você escuta lashon hará? Quem também escuta e nada faz contra, também recebe a mesma condição. Por que, pastor, que você está dizendo que você quer mudar a nossa vida? Porque o homem que aprender a refrear a sua língua, ele conseguirá controlar todo o seu corpo. O homem que controlar a sua língua, refreará todo o seu corpo. Eu já criei situações na minha vida que se tornaram irreversíveis por conta de lashon hará contra pessoas. Já criei situações na minha vida que não há conserto, não há o que fazer. Eu vou ter que viver com isso eternamente aqui nessa terra, por conta do que eu falei. Quando eu conheci minha esposa, nós vivíamos um momento ruim, não entre nós dois, mas entre as pessoas. E pessoas falam, gente, eu falei para ela assim, ó: nunca fale mal de mim para ninguém, e eu nunca vou falar mal de você para ninguém. E isso foi aonde criou uma base entre nós dois. Mas com o passar do tempo, já houve dia que eu falei dela, e já houve dia que ela falou de mim. Com amigo, com o melhor amigo, ou com a melhor amiga. E isso causou destruição no nosso casamento. Quando você levanta a língua sobre o seu filho, quando você levanta a sua língua contra a sua mãe, quando você levanta a sua língua contra o seu pai, quando você levanta a sua língua contra o seu irmão, quando você levanta a sua língua contra o presidente, quando você levanta a sua língua contra o profeta, quando você levanta a língua contra qualquer pessoa, você traz uma lepra sobre a sua vida. Você se torna leproso. Aí você pode dizer para mim assim: pastor, sai fora disso aí. Nós vivemos na graça. E a graça me perdoa de tudo. Eu quero colocar para vocês, lá no livro de Tiago, capítulo de número 3, fala assim: meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca do cavalo para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Quem sabe qual é o freio da boca do cavalo? Você não, Ademar, que você tem um monte de cavalo. Giovanni estudou esses dias. O que é o freio na boca do cavalo? Foi você ou foi o Gabriel que teve que fazer o trabalho? Cabresto. Pelo cabresto, você, direita, esquerda, vai para cá, vai para lá, vai para frente. Não é assim que faz? Você não consegue, Ademar, segurar o cavalo aqui? Se você mandar ele parar, ele para aqui no cabresto? Ou você grita: parou! Direita, esquerda, né? Porque ele é um cavalo. Ele não sabe. É logo por isso que quando a gente fala uma coisa com a pessoa que ela não entende, é o seu cavalo, né? Porque o cavalo não entende, certo? Então a gente guia por ali. Um grande barco
Por onde que ele é guiado? Por um pequeno negocinho chamado leme, que faz assim, ó, direita, vai aquele naviozão todinho por causa daquele negocinho. Esquerda, vai aquele negocinho todinho por causa daquele negocinho. Uma velhinha. Seu cabresto. Seu cabresto tem te levado a bênçãos ou a maldições? Você pode até pensar que não existe maldição. Existe. E a maldição que existe é gerada por você mesmo. Eu gero as minhas maldições quando eu lachon hará. Quando eu encosto ali atrás e falo, esse Giliardi não sabe de nada. Se sou eu, faria melhor. Quando eu começo a falar assim, na casa do fulano está tendo um monte de problema por causa disso e disso. E eu sou o maior desses. Por isso que eu falei para vocês, tem um mês que eu estou estudando essa palavra e ela está começando a mudar a minha vida. Porque fazer lachon hará tem trago um peso para a minha vida muito grande. O Senhor Jesus foi nesse lugar aqui, ó. Morreu, foi crucificado e ressuscitou, para que você tivesse e vida, mas nós não temos vida e vida em abundância. Eu só escuto as pessoas reclamarem. Não tem sequer, eu vou largar o emprego, irmãos. Eu vou largar o emprego. Eu vou sair do meu emprego, eu vou te ouvir. Eu vou largar o emprego. Eu estou me preparando para largar o emprego. Porque eu passo o dia, eu não estou falando para você parar não, você pode continuar, é por isso que eu vou largar o emprego. Resolvendo problemas de lachon hará pelo WhatsApp. Pessoas cheias de problemas. E o Senhor me colocou para isso mesmo, para a gente ajudar a resolver problemas. Quem vai pastorear, entenda, quer ser pastor? Vai aprender a resolver problemas. Quer ser mulher de pastor? Já fala logo, não quero. Porque se for, vai ter que aprender a suportar o seu marido, resolver problemas dos outros. Vai ter que suportar a sua casa cheia. Hoje tem uma pessoa lá em casa que falou para ela assim, se sou eu, não aguentava esse monte de menino dormindo aí. Gabriel, Juliana, Giovana, esqueci até mais quem estava lá, Nayane. Aí no outro dia foi o Thierry com o Gabriel, e a gente saiu e largou eles lá em casa, e não sei quem, Marcelo ficou 2 meses lá em casa, e ela falou assim, eu não aguentaria, mas você não casou com o pastor. Porque vai ter que aguentar. Vai ter que aguentar. E aí eu estou reparando isso, que a gente não tem vida e vida em abundância. Mas então das duas umas, meu irmão, Lucindo. Ou Deus está mentindo, ou a pessoa está mentindo. Porque ou a pessoa está reclamando de barriga cheia, ou Deus é um mentiroso, Ademar, dizendo que você vai ter vida e vida em abundância. Mas eu acredito que nenhuma das duas coisas é o que é. Eu acredito num versículo que fala assim, ó, de que se queixa o homem? Dos seus próprios lachon harás, dos seus próprios enganos, de tudo aquilo que ele busca para si mesmo, quando ele abre a sua boca. O dia que eu aprender a dominar a minha língua, eu serei considerado varão perfeito. O Senhor Jesus disse que era para nós seguirmos de glória em glória. E eu acredito que Paulo, quando falou assim, eu completei a carreira, guardei a fé, eu venci, é porque ele aprendeu a dominar a língua. A vitória do cristão não está em rodar, a vitória do cristão não está em ter dons, a vitória do cristão não está em ter dinheiro, a vitória do crente está em aprender a dominar a sua língua e não ser mais lachon hará, não ter a língua má. A sua boca foi feita para abençoar.
Quando vos reunirem, vocês estão se reunindo para mal, porque uns falam mal dos outros, há uns que comem, outros que não comem. Vocês se reúnem para contenda, e é isso que não traz a minha presença. Irmãos, isso é tão forte que Deus falou que não era nem para ofertar, porque Ele não aceitaria oferta daquele que está lachon hará do irmão. Isso é tão sério e nós buscamos. Aí sabe o que é engraçado, pastor Everton? É que nós acreditamos que o que vai trazer dinheiro para a gente é dizimar. Nós acreditamos que o que vai trazer bênção para a gente é orar. Nós acreditamos que o que vai nos encher do Espírito é jejuar. Sendo que o Senhor falou assim, ó, controla a tua língua, o resto é comigo. Eu te abençoarei. Eu farei de ti grande nação. Cuida de você, só da sua língua e das demais coisas eu cuido. E por que nós não queremos fazer isso? Porque é difícil. Porque é muito difícil controlar aquilo que você fala. E isso requer de um treinamento. Quando nós saímos do culto, a gente mal sai e já começa. O pastor Everton podia ter pregado diferente. A Yandra podia hoje, ao invés de só cantar ali, ter descido e batido e rodado. O Gustavo podia não ter chegado mais tarde. O Thierry podia ter tirado a cruz do pescoço. A Giovana podia ter sentado na frente. Ninguém foi abraçar o irmão Lucindo. Todo mundo fala uma coisa. Eu não estou falando de uma pessoa, eu não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Eu estou dizendo que se você ouvir esta palavra e começar a conduzir isso na sua vida, o Senhor te abençoará. Você pode controlar a sua língua. E a primeira vez que eu ouvi essa passagem, eu estou acabando, tá, irmãos? Primeira vez que eu ouvi essa palavra foi de uma pastora que eu não tenho o hábito de ouvir. E eu vou passar o conhecimento que ela me passou, e ela passou o conhecimento que ela foi numa igreja e passaram para ela. E eu espero que vocês saiam daqui e passem isso para frente. Pastora Helena Tanuri. Um dia eu fui colocar um videozinho para minha esposa ouvir. Aí eu falei, senta aqui para você ver. E eu comecei a mexer no celular. Quando ela falou o que significava lachon hará, eu larguei o celular, porque eu estava fazendo demais. Eu estava fazendo e não era pouco não, era muito. Estava reclamando de tudo e de todos, o tempo todo. E às vezes falando até sem maldade. Mas era lachon hará. Mas era problemático, porque está trazendo sobre a minha vida. E sabe como que ela ouviu essa palavra? Não foi num púlpito. Ela foi pregar numa igreja. E terminou a pregação, para onde que crente vai? Quando tem um pregador de fora, vai levar o pregador para a pizzazinha na Quênia, né? Vamos levar lá. E eles estão lá conversando, e ela conversando, aí começou um assunto lá, e de repente um irmão levantou e falou assim, lachon hará. Todo mundo calou a boca. E ela ficou olhando assim, pastor, o que significa lachon hará? Aí ele contou para ela o estudo que ele deu, e que daquele dia em diante, aquele que estava mais apercebido, quando via alguém fazendo lachon hará, ele gritava não como um apontamento, mas ele trazia a memória dos outros, lachon hará. Esses dias a gente esteve na casa da irmã Bilu, e tinha tido um acontecimento, estava eu, pastor Martiello e a irmã Bilu. Aí eu comecei a falar da outra irmã, lachon hará da outra irmã. E o pastor Martiello estava doido para me dar um cutucão para me parar. E ele não sabia como fazer para não me constranger. O que aconteceu? Eu fiz lachon hará, ela ouviu lachon hará, e ele foi cúmplice do lachon hará. Os três criaram a lepra.
Tanto que se ele tivesse escutado essa palavra, depois que eu conversei com ele sobre ela, ele, rapaz, se tu tivesse falado isso comigo antes, aquele dia na Bilu eu tinha falado contigo, Lashon Hará. E eu falei, e eu teria entendido. E teria aprendido e teria parado na hora de falar. Vamos criar isso no nosso meio? Essa palavra não é para quem não veio. Essa palavra é para mim que estou aqui. Crie Lashon Hará começando dentro da tua casa. Quando tua mulher chegar do salão e começar a falar, você não sabe o que aconteceu, Lashon Hará para você, não quero saber. Você não sabe o que a tua irmã fez, Lashon Hará para você, eu não quero saber. Quando o cara chegar no teu serviço e falar assim, sabe o que o chefe fez? Não sei, não quero saber. Lashon Hará para você. Vamos parar de reabsorver essas coisas e vamos fazer a experiência, porque pode ser que o Senhor, teu Deus, esteja falando a verdade sobre a tua vida e dizendo que se tu controlar a tua língua, você será um homem perfeito no andar. Pode ser que Deus esteja falando a verdade. Eu quero arriscar, amém? Eu quero arriscar. Eu quero arriscar não falar de ninguém. Um jovem me procurou sexta-feira e eu pude aplicar Lashon Hará nele. Depois eu perdi porque eu falei com o pastor Everton. Segura isso aí, por favor, não fala para ninguém não. Mas eu consegui, Edemaro, não falar mal, não falar nada. Hoje a mãe dele me procurou e eu entendi que a história não era tão quanto ele me falou. Mas eu também consegui me segurar e não falar nada. Quando eu fui ali, aconteceu uma outra situação que também foi diferente. A Ju pode concordar comigo que ela estava presente nas 2 conversas e meia. E aprender a segurar a língua foi difícil, Ju, para não falar nada. Para não falar mal de um nem de outro. Porque a palavra diz que quem tem a boca para abençoar, ele vai sempre criar boas situações. Provérbios capítulo 6, versículo 16, para fecharmos. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima, a sua alma abomina. Olhos altivos, o Senhor se aborrece. Língua mentirosa, o Senhor se aborrece. Mãos que derramam sangue inocente, o Senhor se aborrece. Coração que trama projetos iníquos, o Senhor se aborrece. Pés que se apressam para correr para o mal, o Senhor se aborrece. Testemunha falsa que profere mentiras, o Senhor se aborrece. Vocês contaram quantas deu? 6. Então essa é a sétima. O que semeia Lashon Hará entre os irmãos, o Senhor te abomina. Eu não quero ser abominado pelo Senhor. Eu não quero ser deixado pelo Senhor. Eu quero viver a vida e vida em abundância. Eu quero ter vida e vida em abundância, meu irmão, sobre a minha vida. Eu quero ter isso na minha vida. Eu quero provar daquilo que os olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que está preparado para mim no dia do Senhor. E isso só irá acontecer se eu aprender a não Lashon Hará contra ninguém. Essa ferramenta multiplicou vezes bilhões Lashon Hará. Porque imagina só, você
Clevinho, não leva a mal não, com preconceito não, fica de pé aqui. Fiz igual aquele pregador agora, falei que ia acabar e chamei o cara. O Clevinho é menor que eu. Ué, você teria problema em falar na cara do Clevinho alguma coisa? Dar lá um lachonrará na cara dele, pessoalmente? Você falava, não falava? Esse tamanho é Marcelo? Falava, não falava? Luciano, fica de pé aí. O criolão daquele jeito ali, você vai mandar ele passar na cara dele? Mas pelo Facebook você faz. Porque o Facebook o cara não pode te dar uma raquetada na cara. Pessoalmente você vai olhar o tamanho. De repente o Clevinho até batia mais do que ele. Mas pelo WhatsApp você vai falar mal. Pelo Facebook você vai falar mal. Pelo Instagram você vai criticar. Eu fico vendo quando uma pessoa posta uma coisa e o outro vai lá e pessoalmente não tem coragem de falar aquilo, mas por ali faz lachonrará o tempo todo. Sabe por quê? Eu até anotei. Zygmunt Bauman é um filósofo. Estou falando certo? Bauman é um filósofo. E ele usou uma frasezinha para falar sobre isso. Quando nós adquirimos uma conta no Facebook, no YouTube, no Instagram, a gente nos tornamos doutores com autoridade. O cara comenta sobre a política, ele entra lá e fala com autoridade sobre a política como se ele conhecesse. Eu vi esses dias um vídeo que o Leandro Carnal, que estuda história só há 35 anos, falou que a União Europeia estava abandonando alguns países dali. Um jovem de 16 anos de idade colocou assim: o senhor está muito enganado. E ele falou assim, Leandro Carnal: rapaz, eu não estou menosprezando o garoto, mas eu estudo história há 35 anos, e ele lê o Facebook. Quem tem mais condições de saber disso? Quando nós vamos para o Facebook, para o Instagram, para opiniões evasivas, nós nos tornamos doutores lá. Porque lá você dá o seu comentário. Se for muito forte o rebate do cara, você para de comentar. Pessoalmente não dá. Se eu for conversar de inox com o Ademário, ele vai me instigar, vai falar tanto de inox, eu vou falar, não sei, cancela, deixa eu parar. Nós nos tornamos doutores daquilo que nós nem sabemos quando estamos lá, aqui ó. Se é sobre assuntos assim a gente já faz, imagine sobre a vida das pessoas. Então lachonrará aqui também. Nós compartilhamos a pessoa, negócio que fulano de tal bateu, estuprou a menina tal, e nós compartilhamos aquilo para tudo quanto é lugar. Não sabemos nem se é verdade ou se é mentira, e vamos contribuindo com o lachonrará sobre a vida de uma pessoa que esses dias foi espancada ali na feira do Pedregal, porque uma pessoa falou que ele estava estuprando uma menina, e era mentira. Todo mundo bateu no cara. Contribuintes, lachonrará. Tudo isso é lachonrará, tudo isso tem a ver. Quer tornar-se varão perfeito? Quer ser crente de verdade? Comece a frear a sua língua. Comece a dominar a sua boca. Pare de falar mal do seu filho, pare de falar mal de sua esposa, pare de falar mal de todos. Amém? Eu quero só fazer uma oração pela vida de vocês.